Eduardo, Domo, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Black Clover aqui no canal e seu episódio de número 104, um episódio que sem dúvidas foi muito bom, é isso que eu posso dizer. Ele não foi só bom, mas ele não foi tipo espetacular, se é que você me entende. Então eu diria que ele foi aquele muito bom, manteve a qualidade do arco dos Cavaleiros Mágicos contra os Elfos, a Guerra dos Elfos. Então eu diria que foi um episódio especial. O título você já via que se chamava Light of Range X Friends, ou seja, digamos que a fúria da eletricidade, do raio contra companheiros, seria numa tradução algo parecido, que é relacionado, digamos que a luta do Uruk Elfo, digamos que versus o Magma. Então, na minha opinião, foi muito bonito esse episódio. Eu acho que vai ser mais dramático e emocionante na próxima semana, mas sobre isso ainda a gente fala talvez só no final do vídeo, por conta que o foco é o episódio 104, não é mesmo? Então, esse episódio focou na batalha, por conta que Uruk chegou, né, no vilarejo, não, na capital, numa cidade próxima, e acontece que o Magma está nessa cidade, que é o local onde ele está treinando junto da Vanessa. Então acontece que a gente viu que já foi assim, se situou, né? Eles viram quem era o Uruko, que não era bem o Uruko, teve a luta deles, a gente viu que o foco do episódio, na minha opinião, foi principalmente fantástico por ter usado a Vanessa. Por conta de que eu quero que você pense comigo, imagine se ela não usa a magia do Fio do Destino. O Magma teria sido derrotado ou até mesmo morto já no primeiro golpe do Uruko, como foi mostrado nas projeções que ela fez. Então, na minha opinião, ela foi essencial, pois ela que manteve todos a salvos, na minha opinião. Para todo caso, isso tudo durou até o final do episódio, pois nosso querido protagonista, nosso querido Asta, chega e começa a lutar contra Uruko, mas nem mesmo o Asta foi suficiente. Bom, então já falei um pouquinho do episódio, já o principal, assim, que a gente soube sobre o que se tratou. Agora vamos falar mesmo sobre como foi. Eu quero falar o que eu achei, o que eu gostei, como foi o episódio e o que eu achei mais interessante, digamos que de alguma cena. Então vamos falar de Black Clover, seu episódio de número 104, mais conhecido como a eletricidade, a raiva do elfo que controla Uruk contra o laço de companheiros. Começando, vamos falar de uma cena que foi muito engraçada e que muitas pessoas podem talvez shippar. Eu digo que é um chip inusitado e esquisito, mas não vou discutir porque todo chip pode ser bom, embora eu prefira shippar a Vanessa com o Yami ou com o Firado. Pra todo caso, a gente viu que a cena da Vanessa abraçada, agarrada no Magma, foi uma cena que foi engraçada por conta do que? Ocorreu, digamos que do Uruko, digamos que de alguns elfos já chegarem na cidade onde eles estavam, digamos que treinando ou nas proximidades, e acontece que o Uruko, tipo, chegou lá e tá fazendo um estrago geral, tipo, tá provocando fogo, tá destruindo lugares, tá quase matando humanos, as pessoas estão, digamos, com medo. E acontece que, ouvindo gritos, vendo a fumaça, digamos, da cidade, o Magma e a Vanessa decidem ir para lá, porque provavelmente alguém invadiu, será o Byakuya? Mas o que aconteceu para eles estarem lá? Então eles decidem ir rapidamente para lá. E ocorreu, digamos que vermos o resultado da cena, por conta que o Magma já vai, digamos que na, como posso dizer, na moto, na vassoura dele mágica, e a Vanessa, tipo, já se segura nele pra ir junto. E ele fala, vai na sua vassoura, sua bruxa. E acontece que ela fala, a gente tá sem tempo, então para de ficar envergonhado e vamos logo. E foi uma cena muito engraçada, e como eu disse, provavelmente muita gente pode shippar, porque o Magma é um personagem legal, a Vanessa é uma das waifus da obra, então se você shippa eles, me diz nos comentários, mas não tem como eu shippar, a Vanessa é uma waifu muito principal e tipo, eu já vejo ela muito com outros personagens. Mas pra todo caso, tá aí a cena. Agora vamos falar de uma batalha onde os laços criados são o que motivam a lutar para fazer seu companheiro acordar. Vamos falar da batalha entre amigos, entre companheiros, entre integrantes dos Touros Negros, afinal veremos Magma e Vanessa tentando acordar Uruko, por conta de que a chegada na capital, a gente viu que basicamente eles se surpreendem ao ver que quem está causando aqueles estragos todos na cidade é o Uruko, mas logo depois eles já veem que é uma magia proibida que está sendo usada e um elfo está possuindo o corpo dele. Então foi uma cena bem legal, a batalha em questão foi legal e agora eu vou ressaltar mais o que eu achei da cena. Falando rapidamente com vocês, eu quero ser bem breve e rápido nessa parte, eu quero ressaltar o importante, porque na minha opinião a cena mais relevante foi o final mesmo. Então essa parte do episódio durou, digamos que o episódio praticamente inteiro, mas é uma parte legal porque foca, digamos que na luta dos companheiros e digamos que no conhecimento do Magma sobre o Uruko. Então, o que ocorreu? A gente viu que basicamente o elfo que estava controlando o corpo do nosso garoto psicótico Kaminari, que era o Uruko, ele conseguiu, digamos que apanhar feio para o Magma e para a Vanessa na primeira parte da luta, por conta de que ele subestimou os humanos. Ele achou que a magia básica dele seria o suficiente. E foi como o Magma falou, eu conheço essa magia, eu conheço essa velocidade, eu conheço todas as táticas. Ele é meu companheiro, não me subestime, nós
vamos derrotar você, acorde, Ruka. Então digamos que o Magma foi incrível, porque o Magma é, como eu falei, ele é tipo a relação do Asta contra o Yuno. Basicamente eles sempre se conhecem, seus golpes, suas estratégias. Então é uma amizade, digamos que bem fortalecida entre companheiros, entre amigos. Então acontece que vemos que o elfo ele meio que fica irritado, por conta que mostrou realmente, a Vanessa usou os fios para jogar o Magma e as bolas de fogo conseguiram acertar, porque ninguém imaginava que o Magma iria usar o golpe dele próprio em ambos, tanto nele como no Ruko. E acontece que assim ele fala: você acha que pode me derrotar? Repete isso de volta. E acontece que ele meio que evolui a sua magia, ele usa um outro traje, uma outra versão. Eu vou até chamar de Kaminari no Kishi, que significa Cavaleiro de Raio. O nome da magia basicamente eu não lembro, mas eu prefiro chamar assim porque dá a impressão disso. E como são cavaleiros mágicos, acho que combina com o Ruko. Então ocorreu da gente ver que o Ruko já assumiu uma outra forma, a velocidade dele é imparável, eles mal conseguem olhar a olho nu e eles vão ser mortos se eles não conseguirem se proteger. E foi nesse momento que a Vanessa foi incrível, por conta de que a magia de fio de destino dela foi os que manteve vivos até o Asta chegar. Por conta de que, se você for perceber, digamos que a magia do fio vermelho do destino é uma das melhores magias de Black Clover na minha opinião. Eu acho muito especial essa magia, eu gosto bastante, ainda mais com a simbologia que tem relacionada ao fio vermelho, toda do Japão, é uma parte cultural que eu gosto, então eu acho muito legal essa magia dela, é sem dúvida a minha magia favorita da Vanessa, ou talvez de Black Clover. Para todo caso, a gente viu que esse fio vermelho do destino, ele estava ajudando ao mesmo tempo, talvez ele quase não ajudou, por conta do que? A gente viu que como o Roger, que é o Neko lá da Vanessa, que é invocado dessa magia de fios, ele não estava deixando nem eles atacarem, por conta do que? Ele estava fazendo com que os golpes fossem desviados, estava salvando, digamos que a vida do Magma, mas ao mesmo tempo, quando o Magma iria atacar, digamos que o gato fez com que ele não pudesse se mexer, porque foi como a Vanessa mesmo explica, ele nunca irá deixar que um dos companheiros, digamos que seja machucado, porque aquele é o corpo do Ruko, independente, digamos que se tem um elfo lá, o Magma iria acertar ele, então digamos que essa magia não permite nem que companheiros ataquem entre si, então foi bem especial. Depois a gente viu até que eles conseguiram lutar um contra um, mas a gente viu que de primeiro momento, digamos que a magia própria não estava deixando que a luta ocorresse, então foi bem especial essa parte, por conta de que a Vanessa, na minha opinião, foi, digamos que essencial. Se não fosse por ela, o Magma teria sido morto, a capital teria tido mais estragos, então todas as vezes, todas as projeções, digamos que a magia lá, do fio vermelho do destino, conseguiu possibilitar, digamos que uma certa quantidade de tempo, como o Ruko estava percebendo que por mais que seja uma magia, alguma hora ela iria se esgotar, e ele estava provocando isso, ele atacava sem parar para que alguma hora a Vanessa precisasse descansar, só que a gente viu que ainda levou um tempinho, por mais que foi rápido, ele ainda teve que atacar várias vezes, mas então eu tinha que falar, destacar essa cena, porque sem dúvidas a Vanessa foi essencial, ela foi incrível, Sasuga Vanessa-sama. Então ocorre, digamos que da luta deles se concluírem, por conta que a gente viu que o vencedor seria o Ruko, ele, digamos que está mais forte, os elfos têm uma magia imensurável diante dos humanos, e a gente viu que a magia de fio vermelho do destino consome muito do corpo da Vanessa, então acontece de que ela não iria mais conseguir projetar essa magia, e acontece que o Magma já estava quase sendo morto pelo Ruko, e ela não iria conseguir mais realizar nenhum golpe, e nesse momento a gente viu que ela ainda usa os fios dela para segurar o Ruko, a gente viu que o Magma tenta confrontar com palavras o Ruko, por conta de que o corpo dele está mostrando que ele não quer fazer isso, porque ele consegue observar tudo que está ocorrendo, aquelas lágrimas são reais, ele não quer machucar seus companheiros, mas o elfo ainda quer matar os humanos, então acontece que nesse momento foi muito bonito, porque o Ruko mesmo quer tentar impedir isso, mas ele não consegue, e lembremos que em vários momentos, ao longo de todas as cenas que o Ruko está aparecendo como elfo, ele tenta sempre desviar do golpe, porque ele mesmo não quer, digamos, matar seus companheiros, então foi muito importante isso. Acontece de vermos que o Magma seria morto, até que o nosso querido protagonista, o Madara, chega, digamos que acabando já cortando quase ao meio o braço do elfo, e assim começa a batalha de Asta e Ruko, porque ele já chega falando que não vai deixar que esse elfo machuque seus companheiros, e assim Asta entra na Kuroi Form. Rapidamente da batalha de Asta e Ruko, eu tenho alguns pontos importantes a ressaltar. O primeiro ponto, a animação. A animação de Black Clover, a gente sabe como pode decair, como pode crescer, digamos que bastante. Então eu diria que a animação desse episódio não foi a melhor animação, digamos que de Black Clover, mas foi uma animação de ter um reconhecimento e os parabéns para os animadores, pelo fato de que a gente viu os movimentos do Ruko, do Asta, e vemos, digamos que a cena das técnicas, digamos que, como eu posso dizer, os efeitos especiais e tudo isso girando em torno da animação foi até bem feito, bem desenvolvido, bem animado. Eu diria que Black Clover tem vários problemas na animação, mas esse episódio eu até reconheço que eles melhoraram e foi até, de certo modo, bom. Não foi a melhor das coisas, mas dá pra dizer que eles conseguiram se esforçar nesse episódio por conta
conta de que esse arco como um todo, eles estão tentando manter a animação ou até melhorar em alguns episódios. E esse episódio foi um episódio importante, então eles deram uma melhorada na animação, então estou reconhecendo isso. Sobre a parte da luta, das técnicas, então, vamos falar sobre isso agora. Então, eu diria que a batalha de Asta e Uruko foi uma das melhores de Black Clover na minha opinião, ou melhor dizendo, do Uruko Elfo e do Asta na Cruciform. Por conta do que? A gente nota muitas curiosidades interessantes sobre a espada nova do Asta. A primeira é que, pelo que dá a entender, a espada pode ler, digamos que certas magias poderosas e indica para o Asta onde está essa magia. Pelo menos é isso que eu entendi quando o Asta falou sobre a espada dele e como é que ele conseguiu visualizar onde o Uruko estava. Mas para todo caso, tirando, digamos que esse fato, o primeiro ponto, vamos para o segundo. O segundo ponto, eu diria que a batalha foi muito ponta a ponta, por conta que o Uruko, ele tem uma velocidade absurda. Eu acho que o Uruko, de todos os personagens de Black Clover, ele entraria como o mais rápido dos animes, por conta que a magia dele envolver raios e projetar, digamos que um traje, e assim ele utilizar e chegar a velocidades que ninguém consegue visualizar, é incrível. Então o Uruko, sem dúvidas, é um dos personagens mais velozes e que sabem utilizar, digamos que magia de raio ou de técnicas de raio dos animes. Para todo caso, a gente viu que ele é absurdo, ele é muito poderoso, ainda mais na versão elfo, e ocorreu, digamos que do Asta prever a direção onde ele estava. E isso é algo interessante, porque na visão do elfo, como que um humano sem magia pode olhar para onde eu iria? Digamos que o Uruko elfo fica se questionando, como é que você sabe onde eu estou indo, como é que você pode prever meus ataques, como é que você pode chegar na minha velocidade? E acontece que vemos que a Cruciform, ela é muito boa, ela é uma versão bem apelona de maldição de protagonista, só que vemos que ela ainda falta um bom treinamento para o Asta chegar realmente na velocidade do Uruko, porque eu acredito que o Asta pode conseguir com bastante treino, mas no momento atual ele só consegue prever e chegar, digamos que ponta a ponta, mas não no nível de velocidade de alcançar do Uruko mesmo. E acontece que ele fala que é fácil ler, digamos que o golpes do Uruko, onde ele vai atacar, porque ele sente pelo Ki de fúria. Digamos que o Ki do Uruko mostra o sentimento de fúria, a raiva que ele tem pelos humanos, e assim com o desejo de matar, ele consegue saber a direção onde o Uruko está. Então mostra que o Asta consegue saber onde o Uruko vai atacar, só que mesmo assim ele não consegue segurar ou contra-atacar ainda. E vemos que foi isso uma circunstância muito importante da batalha, por conta que, por mais que o Asta tentasse, o Uruko ainda é mais forte. E acontece que o Uruko elfo, digamos que iria atacar o Asta, quando o Asta pede, digamos que o recurso, ou melhor, o suporte da Vanessa e do Magma, e eles fazem uma cortina de fumaça. E foi nesse momento que eles conseguem, digamos que, virar o jogo de certa maneira. O episódio já está acabando, pelo fato do que a conclusão que a gente viu foi muito bonita, na minha opinião. Pelo fato de que vemos os laços dos companheiros, a estratégia dos touros negros contra a raiva de um elfo. Então, acontece que nesse momento, o Asta, digamos, ele está confiando cegamente, digamos que no apoio do Magma e da Vanessa. E foi nesse momento que a gente viu também que o elfo, ele estava espalhando a mana dele ao redor, porque ele iria detectar, digamos, quando o Asta estivesse chegando com sua Ken. Então, assim, ele vê o Asta chegando, ele sai da cortina de fumaça, e no momento, digamos, que o Uruko iria, digamos, exterminar literalmente o Asta, ou deixá-lo inconsciente, vemos que tudo se muda, tudo é alterado. Afinal, a Vanessa com sua magia de fios altera, digamos que o movimento físico do Asta, e com a magia de fogo do Magma, ele corta esse fio da Vanessa. E nesse momento já foi alterado, o Asta consegue desviar da onde o Uruko iria atacar, ou seja, a projeção que o Uruko tinha planejado, o Asta previu isso, conseguiu desviar graças à magia de fios da Vanessa que controlou seu corpo, e assim ele vai, digamos, na direção certa, ele continua, digamos que, correndo em direção, ou ao menos voando, e assim ele consegue acertar a espada no Uruko, e dessa maneira vemos que ele tem o Uruko sob controle, porque ele já está em cima dele, e provavelmente já vai atacá-lo e tirar o feitiço de reencarnação, só que vemos que a raiva dele ainda é muito mais poderosa, e está difícil para Asta segurá-lo, e nesse momento Vanessa e Magma, como companheiros, também chegam e seguram os braços de Uruko, e agora falta pouco e o episódio acaba. No momento vemos a fúria de Kaminari contra a antimagia. Quem será a vencedora? Bom, saberemos isso no próximo episódio, pois a hype gigantesca aumentou mais ainda para a semana que vem. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu queria falar com vocês sobre o episódio de número 104 de Black Clover. Foi um episódio que particularmente gostei, muito bom, manteve a qualidade dos episódios anteriores, ele está se encaminhando, digamos que para partes melhores ainda, digamos que dessa saga do arco dos elfos. A história ainda vai ter lutas muito mais épicas, acredito que eles vão bem utilizar a trilha sonora das opens, então só promete, a história vai melhorar, seja para os personagens em nível de técnicas novas, como na questão de drama. A gente já vai ver isso na próxima semana.
semana. Mas antes de eu falar sobre o que podemos esperar para o próximo episódio, acontece que esse episódio, o que eu mais gostei dele, se sua pergunta é isso. Então, particularmente a participação da Vanessa, ela foi essencial. Digamos que o momento de terem colocado, digamos que ela desde o começo, vigiando, vendo o treinamento do Magma, ela indo visitar o Fírado, mas parando para olhar o treino do Magma, foi essencial porque nesse momento eles estão numa luta contra o Elfo e ela foi, digamos que, o fundamento, digamos, para eles conseguirem vencer. Por conta de que, se você for perceber, toda luta séria, o Asta precisa do suporte da Vanessa. É só você lembrar da luta contra o Veto, lá no arco, digamos que, do subaquário, não lembro bem, o templo subaquático. Então, ela foi essencial, e aqui de volta ela foi essencial, nessa luta contra os Elfos. Então, sério, eu acredito que ela foi a melhor personagem, ela vem sendo uma waifu em questão, então eu tô gostando muito, digamos que, das técnicas dela, ainda mais da magia do fio vermelho do destino. Para todo caso, já falei o que eu gostei dela, acredito que ter visto o Asta, digamos, na Kuroi Form, mostra algo que foi o que eu já falei e ressalto mais uma vez. Acredito que a gente ainda vai falar bastante quando ele usar mais dessa transformação. O Asta, digamos que vai ter uma dor provavelmente, como ele mesmo já está sentindo cansaço, tudo teria que se resolver no próximo ataque, então mostra que ele pode ativar a Kuroi Form mais de uma vez, ou melhor, mais de duas, mais de três, mas o tempo em questão é diminuído, o limite dele diminui, ele não consegue ficar no mesmo tempo da primeira vez que ele usa. Então acontece que o Asta vai ter que melhorar essa resistência, vai ter que melhorar essa técnica. A gente viu que os efeitos vão ser sérios, dependendo, digamos, a gente não sabe se ele vai estar sem dor ou se ele vai estar com dor. Para todo caso, a gente talvez saiba isso no próximo episódio, mas eu gostei muito da explicação, ou melhor dizendo, da cena mostrada da Kuroi Form dele mais uma vez. Eu gostei também de ver, além da Kuroi Form da Vanessa, acredito que é a luta do Magma contra o Uruko, porque eles são, digamos, amigos, eles são companheiros. Só que a questão que esse episódio colocou foi mais companheiros, os touros negros contra o Uruko. Então eu gostei bastante dessa parte, foi bem bonita e acho que vai ser muito emocionante. Mas então, se sua pergunta é, Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio de Black Clover, meu querido e minha querida Kohai, provavelmente já sabemos o que irá acontecer. Isso mesmo que você pensa, Petito Kurobá na próxima semana. Pelo fato de que nessa semana não teve. O arco dos elfos já não estão colocando Petito Kurobá toda semana. Então acontece que às vezes a gente até sente saudades, não é mesmo? Então semana que vem provavelmente vai ter. Eu acredito até que o foco já vai ser o Uruko, isso é o que eu acredito, sendo que ele foi o foco desse episódio, provavelmente é o foco do próximo episódio ainda. Então a conclusão dele leva a crer que será ele o integrante do Petito Kurobá. Eu espero que seja ele na versão Chibi. Mas para todo caso, falando de Petito Kurobá, já concluiu essa parte, já que não teve, digamos que nesse episódio e vai ter no próximo, é o que eu espero. Acredito que o próximo episódio vão focar na visão do Uruko, isso mesmo que você ouviu. Por conta do que? A gente ainda não sabe ao certo como são as pessoas que estão sendo possuídas, digamos que pelos elfos. Então provavelmente o episódio vai ganhar tempo e vai, digamos que, focar na visão dele, vendo tudo o que estava acontecendo, a luta contra seus companheiros. Mas isso é o que eu acredito. Está assistindo o próximo episódio? A gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?